Você já ouviu falar sobre o Mar do Sul da China? Ele está localizado no sudeste do continente asiático, mais precisamente na fronteira entre o Oceano Pacífico e Índico. Com uma área total de 3.500.000 km², suas riquezas e localização geopolítica o tornam extremamente privilegiado para rotas marítimas. Fator pelo qual os países da região fazem questão de estarem presentes e que vem gerando conflito entre as nações. Entre os países estão envolvidos nessa disputa está Filipinas, Vietnã, Malásia, Brunei e China. Mas vamos entender melhor essa disputa? No momento, a arena internacional está presenciando a ascensão da China. E o que todos sabem é que, para esse crescimento continuar, o governo chinês precisa ter o controle e o acesso do mar setentrional. O controle dos mares sempre foi crucial para efetuar o comércio. Isso porque quem possuir o controle de um mar tem acesso privilegiado a mais rotas, o que é um facilitador para importação e exportação. Definitely, the trade routes, from the Chinese perspective, is more important than the natural resources. A região do Mar do Sul da China tem a maior concentração de tráfego de navegação do mundo todo. Estima-se que 3,4 trilhões de dólares em mercadorias passem por essa região anualmente. Isso porque o Mar do Sul da China é a principal linha marítima de comunicação da China, que tem trocas comerciais diretas ou indiretas com a maior parte do globo. E esse mar é o acesso mais econômico ao mercado chinês para entrada e saída de produtos, ou seja, de importações e exportações chinesas. Sem o acesso a esse mar, os navios teriam que contornar a Austrália para chegar na China, e essa alternativa torna o caminho quase 3 vezes mais longo. Além das trocas comerciais cotidianas, a China tem uma iniciativa chamada de Nova Rota da Seda, que consiste na construção de 2 rotas distintas que na década de 2050 irão servir de comunicação entre o território chinês e a União Europeia. A primeira das rotas é terrestre, que passa pelo continente da Ásia e por terra chega até o centro da Europa. E a segunda, mais importante para a nossa análise, consiste de uma rota marítima que atravessa o Mar do Sul da China, passando pelo Estreito de Malaca e, por fim, o Canal de Suez, que maritimamente chega também na União Europeia. Para que essa segunda rota possa ser feita, a China precisa ter acesso ao Mar do Sul, porque sem esse acesso e tendo que chegar na Europa por qualquer outra rota, a iniciativa toma um preço muito mais elevado, podendo comprometer até mesmo sua concretização. The road is called the Maritime Silk Road of the 21st century. Actually, it was raised by President Xi Jinping in 2013 at the parliamentary speech in Indonesia Parliament. Mas a posição estratégica não é o único fator que torna a região importante para os países que estão envolvidos. Ela também é extremamente rica em recursos naturais e é uma importante área de pescaria. As reservas de gás natural são estimadas em 5,3 trilhões de metros cúbicos. Podemos notar, então, que a disputa não diz respeito apenas a conter o crescimento chinês e seus planos comerciais que dependem desse mar. Ele também traz riquezas para os países que estão na volta. E você sabia que as reservas de petróleo dessa região são estimadas em 11 bilhões de barris? Elas são da Indonésia, China, Brunei, Malásia, Filipinas e Vietnã, todos envolvidos na disputa do Mar do Sul da China. Com o passar dos anos, o governo chinês, em função do seu crescimento econômico, teve verba e motivação para modernizar o seu exército e sua marinha. E quanto mais modernizada e tecnológica for a marinha nessa região, maior vantagem de defesa a China tem se caso as tensões se agravarem no sul da China. A China, com o crescimento dela, com o crescimento econômico, veio a reboque a necessidade do desenvolvimento militar. Nesse desenvolvimento militar, várias ações foram empreendidas, várias mudanças foram feitas. Tanto na disposição das militares, que eram 7 e passaram a ser 5, as Forças Armadas, o Exército Popular de Libertação, que contava com
2 forças dentro dela, passou a contar 5 forças dentro. Então hoje o total de forças armadas, de forças que compõem a estrutura do Exército Popular de Libertação são 5. São a Força Terrestre, que foi uma das que foi recém-criada, a Força Aérea, que já existia, a Força Naval, que já existia, a Força de Apoio Estratégico e a Força de Foguetes. Então 5 forças que compõem hoje a estrutura de defesa chinesa. O mais interessante é a Força de Apoio Estratégico, que é uma força voltada até inclusive para a defesa espacial, para a área espacial, que inclusive contribuiu para que os Estados Unidos criassem, né, essa força também, uma força espacial recentemente, no governo do presidente Trump. Acima de tudo, precisamos saber que a China faz exercícios militares na região do Mar do Sul da China através de suas ilhas artificiais, que são usadas como instrumento de presença nos mares. Mas vamos entender como funcionam elas e como o direito internacional entende delas. Motivada pelos pontos que poderão concluir o crescimento econômico, a China resolveu construir ilhas artificiais ao longo do Mar do Sul para marcar presença em áreas estratégicas. A criação de ilhas fez com que outros países envolvidos na tensão procurassem uma solução através da Convenção dos Mares das Nações Unidas, conhecidas pela sua sigla UNCLOS. Essa busca pela licitude da criação das ilhas fez com que Filipinas ganhasse o caso judicial quando foi exposto que a área usada pela China ultrapassa os limites descritos pela Convenção da ONU. Mas por mais que essa resolução do caso aberto pela Filipinas tenha sido concluído como construção ilegal de ilhas artificiais pelo governo chinês, isso não fez com que o PCC parasse as construções, gerando mais uma tensão dentro da relação Filipinas e China. As ilhas no Mar do Sul da China, qual a importância e se elas teriam armamento? Armamento não se pode afirmar, é difícil afirmar que elas possuam armamento. Sobre a importância, elas são relevantes para qualquer tipo de operação no Mar do Sul da China, principalmente militar, uma vez que elas podem contribuir tremendamente para o apoio logístico. Então elas possuem hoje base aérea, uma pista de pouso de grande porte, possuem radares e possuem capacidade de armazenamento, inclusive de abastecimento para aeronaves e navios. Então realmente elas têm uma importância para marcar a presença chinesa no local. Então são ilhas de valor inestimável. E a China investe bastante na melhoria dessas ilhas, da infraestrutura dessas ilhas artificiais. Não se sabe o que pode vir pela frente, e as previsões vão desde negociações pacíficas até conflitos na região. O que se conclui é que o Mar do Sul da China é rico em recursos naturais e uma importante área econômica para os países envolvidos. Dentre todos os interessados na região, podemos destacar a China, que precisa do controle deste mar para concretizar a sua iniciativa da nova Rota da Seda e para efetuar suas trocas comerciais diárias através de uma rota marítima de fácil acesso. As ilhas artificiais aumentam a tensão entre a China e os seus vizinhos, isso porque elas trazem desconforto a todos os envolvidos. Estas ilhas representam a intensa presença chinesa em pontos estratégicos do Mar do Sul, e a imprevisibilidade do conflito leva os países a se prepararem para qualquer estopim. A presença chinesa nesses pontos com ilhas artificiais grandes e prontas para receber equipamentos faz com que o gigante asiático esteja na frente dos outros adversários para defender seus interesses e seguir com sua ascensão. Till Queendom come.